Independente, todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Desse jeitinho. Não, Ricardo, ele queria confusão, né? Agora Sem meias palavras. Aumenta aqui todo, não quero não. Quando eu falo, O que julga ser senhor dos demais é de todos o maior escravo. Jean-Jacques Rousseau. Está começando, sob as bênçãos de Deus, a edição número 1073 do meu, do seu, do nosso Sem Meias Palavras. Sem meias palavras. Líder em independência no rádio cearense. Esta é a sua cidade AM 860, Fortaleza, Ceará. Emissora do grupo Cidade de Comunicação, Presidência Miguel Filho e Coordenação de Redação e Jornalismo, Mara Araripe. Bom dia. César Wagner, o delegado do ouvinte. Bom dia, meus queridos amigos, bom dia, minhas queridas amigas, vocês que estão aí nos ouvindo em qualquer ponto dessa nossa belíssima capital, da área metropolitana ou do interior do estado e pela internet, no Instagram, @César Wagner, Maia Martins, em qualquer ponto do Brasil e do mundo. Bom estar aqui de volta com vocês, sentado nessa bancada, né? Desse microfone que tem tanto respeito da população cearense. Junto aqui com meu querido Tony Mazzoli, o homem do acelerador dourado, ó. Vixe, mas acelerador de quê, pelo amor de Deus? Vixe! Tony, dê um bom dia aí pro nosso pessoal, Tony. Puxa aí o microfone, Tony. Deu um bom dia, que o Tony é nosso amigo, nosso colega aqui também é radialista, né? Tony, bom dia, faça logo sua merchandising, faça do nosso programa lá no seu, viu? Tá certo. Bom dia, doutor César, bom dia, Euri, Cristina e os nossos amigos ouvintes, né? Pois é, doutor, estamos juntos, eu e o J. Andrade, de sábado para domingo, de meia-noite às 4 da manhã, com a Seresta, e de 4 às 5 com o forrozão da 860. Nossa querida Cristina, por favor, também dê aqui um bom dia. Euri tá perdido, Euri tá dando pra falar, vai já. Bom dia, César, a você e a todos os nossos ouvintes. Meu querido Euri Andrade. Euri Andrade. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, meu Ceará. Abraçando a todos vocês. Daqui a pouco a gente tá aqui. Vamos falar quem que rouba mais, quem que rouba menos. É uma confusão. Um abraço. Meus queridos amigos, vamos às manchetes de hoje. Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República contesta Toffoli. Governo federal diz que localizou acordo internacional para trazer provas contra Odebrecht. Sérgio Moro alerta a sociedade brasileira para a verdade da Operação Lava Jato e o movimento para sua destruição. Roberto Cláudio critica duramente o uso de dinheiro da Previdência de servidores para pagar despesas. Deputada federal Daiane relata e aprova projeto que traz sanção para quem dificultar o acesso à educação de pessoas deficientes.
É o seu Sem Meias Palavras já entrando na área, fazendo uma tabelinha com toda a nossa equipe e você para marcarmos juntos o golaço da boa informação. Sem meias palavras. É isso aí, minha gente. Vamos acelerar que, como você já sabe, o programa está polêmico. Meu querido Tony, nós vamos entrar aí logo com o primeiro bloco, Tony, de patrocinadores. E em seguida, nós vamos entrar com a nossa pauta de hoje. Sem meias palavras. Completo ou divido? Segurança Eletrônica Corpus, líder no mercado de segurança eletrônica. A Corpus dispõe da melhor tecnologia em câmeras secas, sensores e alarmes. E o melhor, toda essa segurança custa bem menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 4020-2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Junta a família e corre pra cá. Todo mundo tem um jeito super de economizar. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Preço baixo, sempre perto. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Seu dia ficar Super do Povo Supermercados. Feliz de economizar. Não para, não para, não para. A Prefeitura de Maracanaú implantou o programa Vem Cuidar Maracanaú, medicamento em casa, que beneficiará até 2.500 pacientes acamados ou domiciliados, que receberão seus medicamentos no conforto da sua residência. Com acompanhamento dos farmacêuticos do município, medicamentos serão entregues por um moderno sistema de distribuição nos postos de saúde, com 6 motos circulando diariamente. Prefeitura de Maracanaú. No Posto Marajó, você encontra gasolina, álcool, etanol, gás e a incomparável gasolina V-Power da Shell. Além de um combustível de qualidade, temos uma loja de conveniência de dar água na boca. Bebidas geladíssimas, refeições, lanches, caixa eletrônico e muito mais em um ambiente amplo, refrigerado, com melhor atendimento. Contamos ainda com a lavagem rápida própria para você que não tem tempo a perder e serviço de troca de óleo para seu veículo. Tudo funcionando 24 horas. Posto Marajó, Avenida Pontes Vieira com Visconde do Rio Branco. Não tem erro. Olhou, parou. Posto Marajó. Grande no tamanho, maior na credibilidade. Sabe quem pode deixar a sua vida ainda melhor? A Credencial Sesc. Ela te dá um mundo de benefícios do Sesc, como clínicas de saúde e estética, academias, esportes, restaurantes, shows, viagens, desconto em cursos do Senac e muito mais. E tudo um precinho imbatível que só o Sesc faz pra você. Curtiu? Então faça a sua Credencial Sesc na unidade Sesc ou Senac mais próxima ou no site sesc-ce.com.br. Sistema Fê Comércio. Presença que faz diferença. Sem meias palavras. César Wagner, o delegado do ouvinte. Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu vou começar aqui comentando aqui o que o Ivan, lá do Trairi, né, nos encaminhou. Ele pede para fazer um comentário na questão da senadora Damares ter que pagar uma multa de 2 milhões por ter falado que em Marajó, né? Marajó, acho que é ali no norte, viu? Eu estava até vendo hoje isso. Crianças terem sido estupradas, né? Que existiam quadrilhas, né? De traficantes de crianças, né? E de abuso sexual. Bom, se tiver sido isso, eu acho que denunciar, quem denuncia, se foi isso, se quem denuncia merece multa, então nós vamos aqui ter que vender as casas. Porque todo dia a gente denuncia alguma coisa que é errada. Eu não creio que tenha sido isso. Agora uma multa de 2 milhões de reais parece que virou moda, né? Porque a multa, segundo o Código Civil, né?
E mesmo o Código de Processo Penal, a multa ela não pode ultrapassar aquilo que você pode arcar. Mas as multas hoje são todas milionárias. Você diz uma coisa, é condenado a pagar 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 500 mil, eu não sei mais o que é que está valendo e o que é que não está valendo. Eu vou ver esse negócio da Damares direitinho, o que é que ela denunciou, tá? Para receber uma multa de 2 milhões de reais. Mas isso aqui tem recurso. Né? Agora eu acho que essa questão de multa, né, ela tá sem parâmetros, né? Porque qualquer hoje é 100 mil, é 300 mil, é 1 milhão, é 400 mil. Por aí. Já pensa que ele tá achando dinheiro na calçada. Na cueca. Parece até, mas na cueca tem. Né? Parece que todo mundo tem dinheiro na cueca, porque agora multa não é mais multa como tinha antes, não. Multa agora você deu um espirro, é 1 milhão, meu filho. E criou moda, isso aí, virou moda agora. Né? Tá desse jeito. Mas, meus amigos, através da relatoria da deputada federal Daiane Bittencourt, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que promove a educação inclusiva e prevê multa de até 3 mil, mais pena de reclusão, que já é determinada pela Justiça, para quem desrespeitar os direitos da pessoa com deficiência. O projeto tem como principal objetivo promover uma sociedade inclusiva e, para isso, é importante resguardar os direitos das pessoas com deficiência. Abre aspas. A educação inclusiva oferece oportunidades de aprendizado e ajuda a combater o preconceito. Além disso, essa educação incentiva e capacita o ser humano a alcançar o seu potencial máximo, explicou a relatora do projeto, Daiane Bittencourt. Eu acho, Euri, que tudo que vem para proteger, né, pessoas que têm necessidades especiais, grupos de vulneráveis, é bem-vindo e merece aplausos. Com certeza, César. Hoje ninguém respeita mais ninguém, né? Tem que ter o respeito. Então, parabenizar aí a deputada, que é a esposa do Capitão Wagner. Né? Aí vem da escola, né? Por isso que está se destacando na Câmara Federal. E ela vem trilhando esse caminho, Euri, ela levantou essa bandeira, né? E vem fazendo um trabalho muito bom. A gente tem sempre aqui noticiado projetos dela, projetos que ela relata, e sempre nesse sentido da defesa do autismo, né? Da defesa de idosos, da defesa das mulheres. E é muito importante quando nós temos uma voz feminina que levanta de uma maneira tão forte, com tanta integridade, né? Essas questões que realmente atingem um grande número de pessoas da sociedade brasileira. Então, mais uma vez, parabéns aí à deputada federal Daiane Bittencourt. Bom, meus queridos amigos, nós sabemos, né, da celeuma em todo o Brasil, das discussões que estão havendo, desde a decisão do ministro Toffoli de basear, aliás, de anular o acordo de leniência da Odebrecht. E o que é acordo de leniência? Vamos lembrar. A delação é para a pessoa física, onde ela confessa ou delata alguém e, em troca, ela vai ter uma diminuição de pena, ela vai ter alguns privilégios em virtude dessa delação. Já no acordo de leniência, diz respeito à pessoa jurídica, é a empresa que está fazendo. Ela reconhece o erro e busca arcar com os prejuízos. Então, só para vocês terem uma ideia, a Odebrecht fez um acordo de 10 bilhões de reais, onde ela, em documento assinado, reconhece os erros, reconhece o que houve, o que aconteceu, né? E nós estamos agora diante de uma sentença muito contestada, onde o Dias Toffoli, ele anula todos os acordos, esquecendo ele que esses acordos, né, acordos foram acompanhados pela Procuradoria-Geral da República e pelo próprio STF. Só para vocês terem uma ideia, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, colega do Toffoli, ela avalizou, homologou 77 acordos de leniência. Euri, acordos que foram
chancelados pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal, Euri. E qual é a base disso, né? Ele usou dois fundamentos para isso. O primeiro, que essas delações foram baseadas em arquivos da Odebrecht que foram carreados da Suíça sem o devido acordo internacional. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que eu não vou falar da questão política, né? Porque na realidade na peça dele tem uma metade que ele fala politicamente, coisa que ao meu ver não deveria. Ele deveria se limitar à técnica. A parte política eu não vou adentrar porque acho que não deveria estar numa peça jurídica, principalmente de um ministro respeitável do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas a segunda coisa, Euri, é que ele diz que a prova, primeiro, não teria vindo de acordo, e segundo, essa prova era inidônea, porque teria sido manipulada erradamente. Ele usa esses argumentos para anular não só essa sentença, mas ele abre o leque e praticamente acaba com a Lava Jato. Não é? Então nós vamos ouvir agora, logo mais nós vamos comentar, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Gazeta, que ontem ele deu uma entrevista para André Sadi, no Estúdio I. Eu fiz um recorte da entrevista que está na internet. E Tony, nós vamos ouvir agora o que é que o Biratã Gazeta contra-argumenta. Está recorrendo dessa decisão, Bertão. Boa tarde, obrigada por aceitar a nossa entrevista. Qual é o principal prejuízo para a sociedade ou para o erário público caso a decisão do ministro Dias Toffoli seja mantida? Boa tarde, Isa. Boa tarde, André. São duas camadas de prejuízo. A camada mais evidente é que o ministro mandou, sem nenhum critério específico, sem delimitar quem são as pessoas beneficiadas, que a União, através da advocacia, calcule e apure quanto ela deve. Na verdade, o ministro disse, olha, União, reconheça que você causou prejuízo às pessoas, identifique quem são essas pessoas, determine um valor e assuma essa dívida. Veja, sem critérios, absolutamente sem critérios objetivos, porque isso não era discutido no processo, você não sabe quem são essas pessoas, quais são esses alegados danos, quanto isso representa. Estamos falando de pessoas físicas e jurídicas, de acordos de leniência, de acordos de colaboração premiada, um sem número de pessoas, sem nenhum critério. Esse é o primeiro ponto, é um ponto objetivo patrimonial em prejuízo da União. E o segundo ponto, ele não é um dano material visível, mas ele cria, para quem atua no Ministério Público, para quem atua no Judiciário, uma insegurança imensa, que é saber o seguinte, a partir de agora, a advocacia pública se tornou controle externo da atividade do Ministério Público. Veja, nós não estamos falando de um promotor, um membro do Ministério Federal que eventualmente seja administrador, que participe de uma licitação como administrador. Não, nós estamos falando de um procurador da República que, investigando, que atuando na sua atuação, de repente pode vir a se tornar investigado pela advocacia da União, que não tem esse papel, porque, e criando uma insegurança, especialmente 7, 8 anos depois, de decisões que, se foram corretas ou incorretas, elas foram mantidas pelos tribunais, chegaram a ser mantidas pelo Supremo, depois houve uma mudança de posicionamento, mas até aqui nós estamos falando de erros processuais. Era da competência de Curitiba, era de Brasília, de Curitiba ou de São Paulo? Ok, alguém errou nessa definição. Isso quer dizer que essas pessoas possam ser punidas e investigadas de fora da instituição? Não. Então, há dois campos de insegurança dentro de um processo em que isso nunca foi discutido. O Supremo não tinha essa capacidade. Correto. Do ponto de vista financeiro, só para ficar claro para quem está em casa, o senhor está dizendo que, além do prejuízo do não acordo, ou seja, desses 4 bilhões não serem devolvidos, há uma possibilidade da empresa pedir um ressarcimento conforme a decisão neste momento? Sim, a forma aberta, como o ministro fala, em que ele aponta a existência de danos apurados no processo. Há pessoas que ele não identifica quais sejam, nem quais sejam esses danos, até a própria empresa pode dizer, eu fui obrigada a fazer esse acordo não foi voluntário, portanto eu fui exposta, tive que vender meus ativos para poder pagar os acordos feitos. Isso nunca foi discutido. E a rigor, esses acordos, para pegar um acordo específico da Odebrecht, ela nem parte nesse processo, ela nunca pediu isso.
E esses acordos foram feitos no Brasil, mas foram feitos outros acordos espontâneos e individuais na Suíça, nos Estados Unidos, e não se pode deixar que isso, sem uma discussão prévia, sem um debate, sem limites, seja a partir de uma única decisão, definida como uma obrigação da União. Perfeito. Vou voltar para o estúdio. Andréia, a bola está contigo. Doutor Ubiratã, boa tarde para o senhor. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no programa. O Daniel Souza tem uma pergunta. Doutor Ubiratã, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui. Eu queria ouvi-lo em relação à possibilidade de um certo efeito dominó. Quer dizer, existe a possibilidade de uma decisão específica envolvendo a Odebrecht se espalhar para outras empresas que implementaram acordos semelhantes? E um segundo aspecto, me causou uma certa estranheza, e aí talvez seja porque eu sou leigo, o fato do ministro Toffoli ter colocado a AGU para realizar diligências de investigação. É comum esse tipo de procedimento? Boa tarde, Daniel. Novamente, boa tarde, André. Não é comum, não está prevista. A Lei Complementar 73, que aqui regulamenta a AGU, faz com que a AGU trabalhe sempre com dados que foram apurados por terceiro. Ou foram apurados pela CGU, ou foram apurados por qualquer ministério, ou foram apurados pelo próprio Ministério Público, pelo Judiciário, e ela recebe um produto pronto, indicando as responsabilidades. E a partir daí, como um advogado, que é o papel da AGU, propõe as ações, identifica as medidas. Ela não faz essas apurações diretamente, porque não tem nem estrutura, ela não tem essa capacidade. Agora, em relação a esse efeito dominó, Daniel, primeiro eu espero que a gente tenha clareza, a partir da decisão do Supremo, do nosso recurso, do recurso que a Procuradoria-Geral da República pode entrar, que o acordo de leniência em si da Odebrecht não foi anulado. O que foi declarado nulo, e já havia sido declarado pela segunda turma antes, é a invalidade processual do uso dos elementos tirados do Drauzes e do MyVRT. A gente discorda disso, mas esse não é o ponto. O que nós temos que deixar claro, assim, o acordo em si não foi declarado nulo. O problema é que a forma como a decisão foi escrita, os argumentos retóricos, falando em tortura, falando em pau de arara no século XXI, parecem preparar a possibilidade dessa discussão, ainda mais quando você soma a uma afirmação concreta de que houve dano e que a União tem que reconhecer quais foram esses danos. De fato, a partir desta frase, desse conjunto de argumentos, há uma sinalização para quem fez um acordo, dizendo, olha, venha impugnar porque a porta está aberta para reconhecimento de nulidades. E veja, isso não é teórico. Nós estamos vendo, em relação a casos no Rio de Janeiro, de doleiros que fizeram acordos de colaboração premiada com o Ministério Público, que agora, anos depois inclusive de terem viajado o Brasil todo com alguns desses membros do Ministério Público fazendo palestras, essas pessoas vêm dizer que foram torturadas, que foram obrigadas. E nós temos as filmagens de como esses depoimentos se deram. As pessoas iam com a família, estavam ali tratadas, acompanhadas de advogados, de bons advogados. Então, assim, esse uso da banalização de termos como tortura abre margem, sim, para que a gente tenha uma discussão para os próximos anos sobre uma nulidade que nunca foi identificada e sobre uma voluntariedade que existe. Pessoas confessaram, trouxeram o dinheiro de volta para o Brasil, reconheceram que praticaram crimes, e agora não se pode dar essa abertura tão ampla para que todos os acordos de leniência sejam julgados nulos. E o Supremo tem, num processo na DPF 1051, sob a relatoria do ministro André Mendonça, uma discussão aí sim específica sobre leniências, onde o debate é feito em outra camada de argumentos, em outras responsabilidades, e ali você pode eventualmente ter uma decisão mais completa sobre esse tema. E, doutor Ubiratã, se eu não estou enganada, só para explicar que esse recurso da NPR foi dirigido ao ministro Toffoli, que pode reconsiderar a decisão ou jogar a decisão para a segunda turma do Supremo, é isso, né? É isso, é o que a gente fala de efeito a possibilidade de retratação. O próprio relator pode reconhecer que o objeto da reclamação já tinha acabado, que já não tinha mais o que decidir, e todos os comentários que ele fez são comentários importantes, por exemplo, do ministro Supremo, mas que não tem cunho decisório. Se ele não fizer, aí ele põe para a decisão da quinta turma e os outros ministros votarão acompanhando ou não o entendimento dele. Sem meias palavras. Bom, meus amigos, nesse sentido, hoje saiu uma notícia, né? Já está na mídia e saiu aqui, a pauta é da revista Veja, tá? Que saiu hoje. Vejam bem, esse acordo de leniência da Odebrecht, que informaram
ao ministro Dias Toffoli, que não existia. Aí fizeram desse ponto com que o ministro incorresse em erro, não é? Já que eles informaram no final de agosto que não havia encontrado em seus sistemas qualquer dado sobre a existência de cooperação internacional oficial para trazer ao Brasil, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, os sistemas que geriam o, abre aspas, Departamento de Propinas, fecha aspas, da empreiteira. O Ministério da Justiça do Governo Federal enviou a Toffoli ontem um novo ofício. Preste atenção. A pasta agora diz ter localizado uma cooperação com a Suíça para recebimento das provas pela Procuradoria da República entre 2016 e 2017. No novo documento remetido ao ministro Dias Toffoli dessa terça, o DRCI diz ter identificado em seus sistemas, em uma nova pesquisa, um pedido de assistência em matéria penal para obtenção da, abre aspas, cópia integral eletrônica dos dados relativos ao sistema DROS, após pedido da PGR. A solicitação da DRCI foi enviada à Suíça, onde o material era mantido, no dia 3 de junho de 2016. O conteúdo da Odebrecht foi remetido no final de setembro de 2007 pelo país europeu ao órgão do Ministério Público, que repassou e as senhas do pendrive com a matéria, a PGR, em 2 de outubro daquele ano. Ou seja, o ministro baseou uma parte da sentença dele dizendo que não havia acordo internacional. O Ministério da Justiça do governo federal encontrou agora, ao da nova busca, o acordo. Foi feito o acordo. Foi realizado o acordo. E mais. Esquisito, né? Esquisito, né, Euri? E mais. Passar um período de mais de 2 anos, 3 anos. Euri, isso aqui é de 2017, Euri. Outra coisa, como você viu, o procurador, o presidente, né, dos procuradores da República, da associação, ele diz que não foi pedido nada disso na reclamação. A reclamação que entraram, inclusive a mulher do Zanin, que é advogada, entrou com essa reclamação, ao Toffoli, não pede anulação de Odebrecht. Nem Odebrecht está pedindo, Euri. Nem Odebrecht está pedindo a anulação, Euri. Ou seja, o Toffoli, ele foi extra petite. Ou seja, ele foi além do pedido. Não é? Eu não vou nem comentar isso. Agora, é tão básico que... Pronto, é isso que eu ia falar. Eu digo, César, o negócio... Eu acho que muita gente também que é leiga no direito, mas se for observar... Entendeu, né, Euri? Se for observar tudo aí, César, a pessoa está agindo como? Agindo com... não conhecer a lei. Porque as declarações dele é muito tranquila, né? Eu vou dizer aqui, eu não vou usar minhas palavras, não. O cara é uma pessoa preparada. Isso aí é coisa que até o menino do primário, se for do jeito que está aí. Eu vou dizer... Né? Do jeito que vem o desenrolar que a gente está observando, né, César? Eu vou dizer o que foi que um grande jornalista brasileiro, o Merval Pereira, da Globo, do G1 e do Globo, escreveu. Artigo do Merval, não sei o que eu estou dizendo, não. Artigo do Merval Pereira. Toffoli quer as pazes com Lula às custas da nação brasileira. Vou ler só um pedacinho. Lá vai Merval Pereira. A palavra afinal sempre é do STF, mas volta e meia o próprio STF a muda e deixa todo mundo sem saber o que fazer. A decisão de Dias Toffoli, tecnicamente, não é uma anistia, mas é como está ficando conhecida. Porque, na verdade, ele livrou de seus erros todos os processados pela Lava Jato. A nossa história de voltar atrás das punições aos poderosos é grande. Sempre foi assim que funcionou. Mas desta feita está maior. O ministro Toffoli é o relator do processo e deu um voto monocrático que tem efeito imediato.
É o que se chama decisão teratológica no juridiquês. Se alguém reclamar e vai reclamar, o plenário se pronunciará. Mas não acredito que possam ir contra a decisão de Toffoli, porque existe um sistema de autoproteção corporativo que impede que um ministro desautorize outro ministro. O despacho de Toffoli é menos uma decisão jurídica e mais uma declaração política. Está pagando a Lula o que fez com ele. Tem ligação umbilical com o PT e com o próprio Lula, e por essa razão foi nomeado para o STF. Lula acha que o ministro se portou mal no sentido de que não apoiou o PT nos momentos principais. E pessoalmente o proibiu de ir ao velório do irmão, o que foi um erro. Se tirar qualquer análise ideológica, foi uma decisão cruel e desnecessária. Agora, Toffoli quer fazer as pazes às custas da nação brasileira, às custas de revogar todos os processos da Lava Jato, o que é mais grave ainda. Você pode ler esse artigo, está no meu blog do César Wagner, está publicado na íntegra, né? Ainda tem mais um parágrafo, eu vou ler aqui, falta só um parágrafo. E ainda tem um caso da JF, holding dos irmãos batistas, que fez um acordo de leniência, ou seja, reconheceu todos os erros. E para pagar 10 bilhões de reais, eu li. E conseguiu de um subprocurador desconto de 70%. 3 bilhões. Mas com a decisão de Toffoli, o desconto pode virar 100%. Porque se não aconteceu nada, está tudo anulado. A JF pode até pedir de volta o que já pagou. Vamos chegar num momento ridículo, devolver tudo que a Lava Jato recuperou. Foram bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos. A Petrobras pagou bilhões aos investidores estrangeiros porque foi culpada por roubo. O diretor da Petrobras, Pedro Barusco, devolveu 100 milhões de dólares, quase 500 milhões de reais. Só esse diretor. Se ele só o diretor, ele tinha esse dinheiro, né? Ele tinha muito mais, né? Acaba tendo muito mais. Exatamente. Tinha muito mais, né? E deve estar esperando a devolução. Vai dar até a conta do paraíso fiscal para o depósito. A decisão de Toffoli, além de errada, teratológica, é irresponsável, porque vai deixar o governo numa situação dificílima. Como se trata esse assunto, não se pode dar uma decisão sem saber como se resolve. Nesse caso, só devolvendo o dinheiro. Merval Pereira, jornalista do Globo G1 e Globo News. Eu acho que aqui o que ele está dizendo é o seguinte, aí vai o que você alegou. O Toffoli sabe do que ele fez? Sabe. Em alguma parte ele foi levado ao erro, como nessa questão do acordo de leniência que existe, disseram para ele que não existia. Mas, na outra parte, ele está agindo, segundo o próprio Merval, politicamente, Auri. Porque, infelizmente, muitas decisões do Supremo Tribunal Federal estão indo na onda da política do momento. Ontem eu estava vendo o Merval na Globo News, meu querido Tony, e ele dizendo que nos Estados Unidos, para se mudar uma posição, leva anos e anos. Porque tem essa questão dos conservadores, dos progressistas, não é? Para você ter uma ideia, o aborto foi mudado depois de 40 anos nos Estados Unidos. 40 anos para derrubar o aborto. Mas aqui no Brasil, ele disse, o Merval, que de 6 em 6 meses, 1 ano e ano, mudam as decisões. A mesma pessoa muda a decisão. Eu dou uma decisão hoje, daqui a 6 meses eu dou uma contrária. Exatamente. Insegurança jurídica total. Meus amigos, você que é jurista, você que é advogado, você que é cidadão comum, eu acho que nós aqui estamos falando uma linguagem que você entendeu. O jurista e advogado é só botar a mão na consciência. Porque se partirem para uma defesa jurídica disso aqui, aí, meu amigo, aí só pode ser muita contaminação ideológica. César, no momento que você paga, você devolve, você está o quê? Está confessando. Né? E quem não confessa, primeiro não tem dinheiro para pagar. Como é que eu vou pagar se eu não tenho esse dinheiro? Se eu não tirei, né, Uri? Se você devolve, aí é um real confesso. É um real confesso.
Até uma multa que você vai pagar, se você pagar aquela multa, você o quê? Você tem que rebater. Olha, isso aí não acontece, isso aqui não é minha, aí... Você contesta, né, Aurici? Se não foi você vai contestar. Aí o cara assina um acordo de realmente eu errei, porque tá tudo escrito lá e assinado. Que confessa, vai? Confessa as questões que ocorreram e dividir, e devolveu, Euri. É aquilo que eu falo, César, o certo é certo, o errado é errado, né? Todo mundo sabe do que aconteceu, né? Todo mundo declarou, a própria Odebrecht, né? Os erros. Entregou 10 bilhões, Euri. Não, eu quero devolver 10 bilhões para cobrir. E vocês me darem uma chance de eu me recuperar, um acordo. Né, para a empresa não ser punida. Foi só isso que fizeram. Aí o subprocurador vem e diz assim, não, mas vamos baixar 70%. Aí agora o Toffoli na sentença diz, vamos dar 100%, vamos pagar mais nada. É um esquisito. A população todinha, Euri, tá chiando. Até o pessoal da esquerda tá chiando. Todo mundo. Aí Você viu que o Lula não comemorou essa decisão, porque essa decisão, ela poderia, né, para ele lá e pro pessoal da esquerda, tá reabilitando o Lula, né? Ó, tá vendo como foi tudo errado? Não existiu, foi nada. Mas eles não têm coragem de dizer isso, Euri. Porque foi roubalheira demais, Euri. Roubalheira demais. Euri, a Odebrecht, com a mesma prova daqui, esses arquivos, que eram os arquivos da propina, que eles registravam a todas as supostas propinas que eles davam, segundo consta, são 400 agentes públicos e políticos nessa lista. Salvo engano. Tem muita gente. Essa mesma lista, Tony, foi usada na Suíça, nos Estados Unidos e mais em 12 países para processar o Odebrecht. Aí só aqui que não vale, Euri? É muito ladrão. É isso aí. 12 países, Euri. Essa mesma prova foi utilizada. Sim. Como é que pode desfazer isso aí? Não é? Pronto, Euri. Pronto. Você é um cidadão. Como é que pode dizer que não houve, Euri? Não tem sentido. É por isso que eu estou dizendo. Rapaz, não tem sentido. Um cara altamente inteligente, ministro. Mas o Merval descobriu. Ministro. Tu não acha não que o Merval foi no centro da questão? Quem está dizendo é o Merval, não é só o Merval, não. Eu podia trazer aqui o J.R. Guzzo, poderia trazer aqui... Tem outros meios para fazer isso, eu acho que... Tem não, Euri. Aí só pode ser judicial. Foi, grande. Não tem condição para isso, não. Ele chegasse para o Lula, pedisse... Ele foi pedir. Desculpa. Segundo a jornalista, salvo engano, foi a Bela Megali, ela relatou que o Dias Toffoli esteve com o Lula pedindo perdão por não ter deixado ele visitar o irmão. E quando visitou, o irmão tinha morrido. Mas perdão, aí foi esse aí foi... Aí eu vou usar o termo, não nosso, Euri, do Merval Pereira. O título do artigo dele. Toffoli quer fazer as pazes usando a nação brasileira. Quem disse foi o Merval, né? A gente não. Porque se fosse a gente, eu já tava zoado. Pai, os meninos ali... Eu conheço como essa babaquice e os babões de plantão. Quem está dizendo é Merval Pereira. Se você pegar o artigo do J.R. Guzzo... Rapaz, eu tenho meu amigo, é uma coletânea de artigos. Não, e é porque quando diz assim, não, a Globo só faz puxando... Não, eu tô... O Merval é um deles que não faz isso, não. Eu assisto até 3 horas da manhã. O que tá errado, eles criticam o Lula. O que tá errado, tá errado. Porque a coisa tá tão feia, que não tem mais como segurar, não. César, é errado, certo é certo. Não pode... Olha, num caso desse aqui, eu podia ser PT, podia ser o que for. Pode discutir o quê? Fato já consumado. Então essas coisas que eu acho... Não, mas porque aí tem que discutir. Não. Discutir como você fala? Chegar a dizer que tá tudo errado. Nós temos que discutir, não tem fato consumado não, ali. Não tem fato consumado não. Propina, um fato sim, desculpa. Pensei que era não discutir a sentença do Toffoli. Não, eu tô falando que... Entendi. Tem que essa sentença é um fato já... Todo mundo sabe, rapaz. O próprio PT, todo mundo sabe. Não sei não, isso aí, o que é que vai acontecer isso, César? Rapaz, o que vai com a NPR entrou com recurso, né? Aí eles teve agora foi encaminhado para ele ontem, como eu li, a decisão, né? Acharam o acordo. Eu li o Toffoli, no mínimo, ele tem que voltar atrás e reconsiderar. Aí ele tem que explicar. Porque se ele não reconsiderar e for para a segunda turma, e a segunda turma também não reconsiderar, amigo, então ninguém sabe mais. Tá avacalhado. Meu irmão, pelo amor de Deus. Minha gente,
Pelo amor de Deus, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para o Brasil. Que ele falasse, que diminuísse alguma coisa na cabeça dele, mas desfazer, dizer que o fato não existiu. Aí é demais, sabe? E outra coisa, né? Disse que os caras foram torturados, né? Houve uma tortura, um pau de arara moderno. Ora, se houve um pau de arara moderno, está havendo um pau de arara agora. Porque o Mauro Cid, só depois que ele delatou, ele foi solto no dia seguinte. Então, o que é que a gente pode deduzir dele? Que ele estava preso, primeiro não existia motivo para ele estar preso, porque não existia denúncia, ele estava preso, segundo os juristas, ilegalmente. Não tinha fato para ele estar preso. E no dia que ele delatou, no outro dia foi solto. Então, presume-se que a prisão dele foi até ele delatar. Mas eles não acusam a Lava Jato de ter feito isso? E não estão fazendo a mesma coisa agora, Euri? Isso aí. Euri, pelo amor de Deus. Mas isso é ruim, Euri, porque desacredita a nossa justiça. E a nossa justiça é uma boa justiça, Euri. Nós temos magistrados, nós temos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos desembargadores da mais alta envergadura. Agora, alguns, Euri, estão indo pela parte política, Euri. Aí é que está. Você fala sobre isso e um dos maiores envergadores é o Dias Toffoli, o que ele fez? Como é ministro, rapaz. Mas o dia... Euri, mas o dia... É uma autoridade do direito. E aí fazer um negócio desse? Eu tenho algumas restrições, né? Mas tudo bem. Mas você pega a história dele, né? E todos sabem, não sei o que eu estou dizendo aqui, mas ele foi reprovado em 2 concursos para juiz, né, Euri? É a história dele. O currículo dele. Não estou inventando, né? Todo mundo sabe nada. Então, mas... eu gosto dele, eu acho a postura dele, eu acho ele uma pessoa cortês, sabe, uma pessoa aberta, mas foi longe, mas espichou muito, né, Euri? Eu não acho mais esquisito não, porque pra mim, a minha opinião é do Merval. Ele foi para a área política, ele quer fazer as pazes com Lula, não é só a opinião do Merval, quem tem a cabeça no canto não entende isso. Bela Megali, Malu Gaspar, tá todo mundo falando. Todos os grandes colunistas do Brasil estão falando. Então não é só a gente aqui não, viu? Pelo contrário, aqui a gente está mostrando os fatos, não é? Por isso que eu falo, César, que o mundo está perto de se acabar. Não me mostrei os macacos ali, casados. César, o negócio já é tão sério que ninguém acredita mais em nada, César. Um fato como esse, um fato que foi internacional, certo? A imprensa nacional, a imprensa internacional divulgou muito isso aí. Agora está desfazendo... A Petrobras pagou bilhões nos Estados Unidos porque a Bolsa Norte-Americana processou a má gestão da Petrobras. Eles pagaram, estão sendo processados em 12 países a Odebrecht. Não é moleza não, Euri. Aí as provas de lá valem, aqui não vale. Agora eu gostaria de saber o seguinte, ele chegasse num programa nacional, né? Convidasse a imprensa e essa explicação dele, o que é que ele vai dizer, porque não tem o que explicar, não. Mas a explicação dele está na sentença, né, Euri? Agora a sentença é cheia de furo, né? Mas que ele desse satisfação, além da sentença, ele desse satisfação, ele conversando. Deve, a população, né, Euri? Porque a repercussão é muito grande, ele vai dizer o porquê, né? A gente não, mas está na sentença, mas ele tem que falar. Deveria, né? Porque na hora que a imprensa ficar fazendo as perguntas, aí é que a gente vai saber a realidade. Eu acho, sei não, eu acho muito esquisito, muito infantil. Infantil que eu digo é devido o fato já é consumado. Todo mundo prestou depoimento, disse que realmente vai pagar os 10 bilhões. Quando a pessoa diz que vai pagar 10 bilhões... alguma coisa errada ela fez, Euri? Claro. E quando o outro vai... devolve 100 milhões? Não devolve 100 porque ele tem 150. E se tem 150, ganhou de quê? César, é muito difícil. Todos réu confessam, Euri. Todos réu confessam. Todos réu confessam. Todos eles. É porque... Tudo tem acordo, né? É porque, infelizmente, Euri, nós estamos vivendo um momento tão nebuloso no Brasil que o que vale para um não vale para outro. E isso traz insegurança jurídica e traz uma inquietude na sociedade brasileira. Porque esse tipo de manifestação do eminente ministro Dias Toffoli traz inquietude à sociedade, Euri. A sociedade não entende mais nada, Euri.
Não está entendendo mais, não acredita também. Não acredita mais, infelizmente, e nós não podemos fazer parte disso, mas a justiça, algumas decisões estão colocando a justiça brasileira em xeque. E nós temos que lutar para ter uma justiça altiva, uma justiça imparcial, uma justiça querida pelo povo brasileiro, porque pratica justiça. Mas é preciso que alguns membros do Poder Judiciário também entendam isso. César, o pior é que devido aí várias autoridades, aí chega uma autoridade, uma canetada só, faz tudo. Eu acho isso aí... Eu li um processo que passou pelo Moro, passou pelo TRF4, passou pelo STJ, passou por ministros do Supremo, os acordos foram formalizados pela participação da PGR, com a participação da ministra Carmen Lúcia, uma pessoa dentro de uma reclamação que foi formalizada, com uma caneta, Euri, pega um trabalho de 7 anos, Euri, que foi gasto milhões e milhões do povo brasileiro para as investigações e liquidou com tudo, Euri. Isso é preciso uma reflexão para saber se isso está correto. Eu acho que está na hora de acabar com decisões monocráticas no que diz respeito a determinadas decisões. O Congresso Nacional não pode ter uma lei que é aprovada por senadores e deputados e um único ministro, com uma única caneta, suspender uma lei aprovada por 540 deputados e 81 senadores. E desfaz tudo que foi feito. Desfaz tudo que foi feito. Como é que pode? Como é que pode isso? Isso está desequilibrado. Está havendo um desequilíbrio absurdo entre os poderes. Eu acho que esse discurso ele é efervescente na sociedade. Mas o ex... Eu acho que ele deveria dar uma satisfação através da imprensa, certo? Mas vamos ver como é que vai acontecer, porque isso aí não... Vai ficar... A indignação está grande, viu? Isso, e outra coisa, vamos aguardar os próximos capítulos. Ninguém está aceitando, né? De esquerda, direita, todo mundo está contra o toque. Está pasmo, não é? Meus queridos amigos, o ex-juiz e senador da República, Sérgio Moro, divulgou vídeo em suas redes sociais onde alerta para movimentos que buscam desacreditar a Lava Jato. Vamos lá, meu querido Tony. Olá. Esse é um dos vídeos mais importantes que já fiz sobre a Lava Jato. Peço que você preste muita atenção, porque isso interfere também na sua vida. Para os mais jovens, primeiro aqui uma explicação. Imagine que você descobriu que alguém está roubando o dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Eu acho que sabendo disso, ninguém ficaria de braços cruzados. Pois bem, em 2014, nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado e nós agimos, criando a maior operação de combate à corrupção do mundo, a Lava Jato. Foi um trabalho intenso, realizado ao longo de 4 anos. Provas inquestionáveis foram reunidas. Muitos envolvidos confessaram os crimes e foram punidos. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. Inclusive, um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara. Nosso país saiu de celeiro da impunidade para se tornar exemplo mundial no combate à corrupção. Só para você ter uma ideia do que a Lava Jato fez para o Brasil. Nós conseguimos recuperar mais de 6 bilhões de reais que haviam sido desviados na Petrobras. Você entendeu certo? 6 bilhões de reais. Isso é só uma parte do dinheiro perdido. A coisa é tão séria que até os Estados Unidos estão oferecendo, ainda hoje, recompensa para quem tiver pistas sobre o restante do dinheiro desviado. A recompensa é de mais de 20 milhões de reais. Só que o crime nunca desiste. E agora tem um movimento de algumas pessoas poderosas, incluindo alguns ministros do Supremo, para desacreditar e destruir de vez a Lava Jato. Querem anular condenações baseadas em fatos e provas concretas. Como, por exemplo, pagamento de propinas e subornos. Aliás, já começaram a fazer isso. Já tem até condenado, empolgado com a possibilidade de receber de volta todos os valores que ele teve que restituir aos cofres públicos.
Isso é vergonhoso. Isso é inaceitável. Mas se tem uma pessoa que pode impedir isso, é você. E não é só por causa da Petrobras. Com a certeza da impunidade, a corrupção vai aumentar. A corrupção e as dificuldades na vida dos brasileiros, incluindo você. Porque o dinheiro público desviado é o mesmo dinheiro que falta para comprar remédios, ou equipar UPAs e postos de saúde. Porque a propina que vai para o bolso dos poderosos poderia ser usada para criar leitos nos hospitais e assim tirar as pessoas das macas nos corredores. O dinheiro desviado pela corrupção poderia estar indo para a segurança pública, para o combate às drogas, para tirar as crianças e adolescentes das mãos do tráfico. Por isso, assistir calado à anulação dos processos do Lava Jato é aceitar que o crime compensa. É tornar a vida de cada brasileiro pior. É dar sinal verde para que continue saqueando o país. Não aceite que isso aconteça. Se você, a sua família, seu bairro se mobilizarem, seja nas ruas, seja através das redes sociais, os corruptos vão pensar 2 vezes antes de agir. Apoie a Lava Jato. Não aceite o avanço da corrupção. O Brasil, que todos nós sonhamos, depende de cada um de nós. Depende de você. Bom, meus amigos e minhas amigas, aí o Sérgio Moro, né, dando a palavra, e nós aqui somos defensores da Lava Jato. Todo tipo de operação que combater a corrupção, nós estaremos ao lado. Claro. Pode ter havido excessos? É possível que sim, claro, que tenha havido excessos, mas isso não anula as provas. Nenhuma prova foi forjada. Nunca uma prova da Lava Jato foi questionada. E segundo, a corregedoria do Ministério Público em sindicância pedida pelo Aras, que vocês sabem que é contra a Lava Jato, a sindicância concluiu que não houve, né, naqueles diálogos entre supostos diálogos, porque ali ninguém sabe o que é verdadeiro e o que é falso, porque nunca foi periciado pela Polícia Federal, não sei se vocês sabiam disso. Mas são usados hoje para anular processos. São usados. E nunca foram periciados aqueles áudios dos procuradores retirados criminosamente pelo hacker, condenado a 21 anos de cadeia, estão sendo usados agora para destruir a Lava Jato. Não acho isso correto também, não. Serve para um e não serve para outro? Sérgio, eu só sei falar o seguinte, que esse problema é muito sério da impunidade. O cara rouba. E recebe o dinheiro de volta? Aí nós vamos virar piada mundial, né? O Brasil vai virar piada mundial. Vai todo mundo querer roubar. Aí, Euri, um incentivo. Aí, Euri, quem não roubou e tem chance vai meter a mão. Vai ser vai ter pena desse país, meu irmão. E o povo brasileiro não aceita isso, não. O povo brasileiro não é assim, não. O povo que foi preso, tá todo mundo já em casa? Euri, para tu ter uma ideia, Euri, para você ter uma ideia, eu estava assistindo um programa da Record, onde pessoas humildes, Euri, passam 10, 20, 30 anos juntando um dinheirinho para comprar uma Kombi véia, para morar na Kombi véia, dentro da Kombi, porque não pode alugar, fazer um aluguel, com a família, mulher, 3, 4, 5 filhos, Euri. Isso é um assinte ao povo trabalhador honesto do Brasil, Euri. Você vê famílias dormindo nas ruas, Tony. Você vê pessoas com seus filhos passando fome, enquanto políticos ladrões, safados, corruptos estão roubando a nação e agora querem receber o dinheiro de volta. É demais, Euri. É por aí. É impunidade, campeão. Hoje ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. O cara que rouba, se roubar muito, é um cidadão. Se roubar pouco, é um ladrão. É um ladrão. Infelizmente é isso. Você viu, bate nessa tecla. Eu acho que roubou, tem que ir pra cadeia. Mas não. Eu me lembrei, Euri. Passa, tira um terço da pena, aí vai usar a tornozeleira. Prisão. E é o pequeno, viu, Euri? E é o pequeno. Se for o grandão, muitas vezes não pisa nem na cadeia. Não pisa não.
E eu me lembrei dessa reportagem da Record, pai, porque assim, me comoveu muito, Euri. Sabe? Aí mostrando as famílias morando dentro de carros enferrujados. Aí o cara disse, pai, porque você não tem condição de alugar uma casa para os meus filhos. Aí um deles mostrou 4 filhos pequenos, Euri, bem magrinho, Euri. Bem magrinho. O povo brasileiro ele precisa se levantar ordeiramente, pacificamente, discutir esses assuntos e questionar, Euri, pressionar também os parlamentares. Euri, ninguém aguenta mais roubalheira, não. Estão acabando com o Brasil, Euri. Estão destruindo o país, Euri. Pelo amor de Deus. E nós estamos com o Sérgio Moro e com o Deltan Dallagnol. Sério. 2 pessoas de bem, sérias. E eu espero muito que o nosso ministro Dias Toffoli, ele vendo que ele também... Tem que vir a público, César. Tem que falar, não é só na caneta. E ele vendo que também, né, acabaram colocando ele no erro, com um acordo, que ele volte atrás, mostre altivez, volte atrás, tire a parte política, porque o povo não quer saber de justiça envolvido com politicagem. O povo não quer saber disso. O povo quer ver sua justiça altiva, forte, vibrante, ao lado da justiça. E nós estamos aqui para bater o palma para o Supremo Tribunal Federal todos os dias. E pedimos a Deus que ilumine nossas autoridades, ilumine o povo brasileiro. E vamos lutar pelo nosso país, na paz, na tranquilidade, como cidadão do bem. Fim de papo, Euri. Um abraço. Show, ladrão. Show, ladrão. Tchau, gente. Obrigado, Tônia, obrigado, Cristina. Que Deus proteja a todos. Se cuidem, meu povo. Eu gosto muito de vocês. Tchau, gente. E amanhã a gente abre o programa com o Roberto Flores. Roberto fez um vídeo botando para quebrar, viu, Roberto Flores? Botando para quebrar no governo de Tchau, meu povo. Obrigado. Olha a Cristina. Nosso querido Tony Mazzoli. Somos toda hora um vídeo, like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da Obrigado, gente, pela confiança, pela grande audiência do nosso programa. Confie em Deus. Nunca percam a esperança. Deus é maior do que tudo e do que todos. Muito obrigado e até amanhã no Sem Meias Palavras. Eu e o nosso querido Euri Andrade. Comunicação. Meio-dia. Rapaz, olha. Atenção, emissoras do Grupo Cidade de Comunicação. FM Cidade 99.1. Atlântico Sul. Isso aí acabou. FM Cidade 860. No ar. Doa quem doa.